a obsessão e suas máscaras. E como já explicamos por diversas vezes, é preciso que a gente explique inicialmente a segunda parte, porque, na verdade, ela é que dá sustentação, ela é que dá estrutura para que a gente possa compreender a classificação da obsessão que foi feita e que está na primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre ideoplastias. Muito bem. Vocês sabem que o pensamento é, na verdade, a cocriação com que o Pai Criador nos dotou, desde que nos criou, a possibilidade de intervir na criação através da cocriação. Nós já vimos que temos a cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor. Os espíritos já muito evoluídos, que já atingiram uma escala evolutiva muito alta, eles estão ligados a grandes cocriações que nós conhecemos como sendo os astros siderais. Nosso governador planetário, por exemplo, Jesus, faz parte desta minoria, supomos nós, em relação principalmente a nós mesmos e à nossa evolução. Nós o compreendemos como governador e como um espírito de alta hierarquia que é capaz de cocriar em grande estilo, como foi o caso de tomar da nebulosa informe das mãos do Criador e cinzelar, arquitetar o mundo maravilhoso em que vivemos. E nós já frisamos isso aqui várias vezes, é através do pensamento que nós cocriamos. Hoje nós vamos ver quais são as características dessa cocriação, quais são as propriedades do pensamento, o que ele é capaz de produzir. E a questão que se coloca para nós desde o princípio é a nossa capacidade de sermos uma televisão ambulante, uma estação de televisão ambulante. Somente que com um poder muito mais alto do que a própria estação de televisão que nós conhecemos aqui na Terra. Mas, para entender essa capacidade de cocriação, nós precisamos, né, de nos vermos como criaturas que carregam uma fonte de criação e de recepção muito grande. Então, nós lemos no livro Ação e Reação, através da instrução de Silas, o seguinte: na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local, podem funcionar um posto de emissão e o outro posto de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente. Nós, então, somos capazes de emitir e de receber
vibrações sutilíssimas, e com elas nós, então, nos expressarmos como espíritos imortais. Mas nós não apenas emitimos, mas temos a capacidade de receber essas vibrações sutis. Depois de atravessarem imensos domínios do espaço, essas irradiações, em fração infinitesimal de tempo, nós conseguimos então emitir essas vibrações a 300 mil quilômetros por segundo, né? E alcançar então em frações infinitesimais de segundos esta nossa emissão para, não apenas para dentro de nós mesmos, mas também para o exterior. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de forças criadoras, que naturalmente se nos fixam o espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Como os espíritos repetiram por diversas vezes, e eu também já repeti aqui, o pensamento tem velocidade superior à da luz, além de 300 mil quilômetros por segundo. No entanto, para que ele atravesse o nosso mundo e seja de alguma maneira sentido ou recepcionado, ele passa depois por uma transformação e opera em 300 mil quilômetros por segundo, que é a expressão maior de velocidade que a partícula consegue neste mundo da terceira dimensão. E aqui nós estamos vendo que, uma vez emitido por nós, esse pensamento, ele constitui a base de como vivemos e de como acertamos a nossa vida, enfim, qual a nossa posição de espírito imortal localizado aqui na Terra. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis.
A explicação de Lísias é longa, mas ela é bem clara. Ela está dizendo que, uma vez emitidos os pensamentos, eles saem de nós. Eles ganham o mundo exterior. Mas não apenas o mundo exterior. Eles também se constituem em patrimônio nosso, do nosso corpo físico, da nossa maneira de ser, da maneira como a economia orgânica trabalha. Mais importante ainda, lembram-se do que nós vimos nas aulas anteriores, quando nós falamos que o pensamento tem como base fundamental a propriedade da indução? Na propriedade da indução, você atrai os elementos em sintonia, os espíritos que pensam da mesma maneira que você. Então, quando o seu pensamento sai e ganha o exterior, ele volta para você, veja bem o que a lição de hoje nos traz. Ele volta para você acrescido, aumentado, por todos os pensamentos daqueles que se afinizam com você. Aqui está a base da obsessão. Aqui está a base da nossa ligação com os espíritos, encarnados ou desencarnados. Então, nós precisamos guardar muito bem essa lição do Silas, porque ela é a base do entendimento do que seja obsessão, influência de encarnados sobre encarnados e de encarnados sobre desencarnados e vice-versa. Quando emitimos os pensamentos, quando eles saem de nós, não apenas eles banham inteiramente a nossa economia orgânica e fazem com que todas as células trabalhem naquele ritmo, naquela frequência de onda, como também encontra respaldo lá fora, no ambiente ou externamente, ou nas companhias espirituais de encarnados e desencarnados. Nós influímos na criação, influímos no mundo externo. Isso é líquido e certo. Bem, e o que acontece? Quando estamos no mundo espiritual, o nosso perispírito, que está mais ou menos delineado ali por essa luz, que é um outro corpo, que é uma túnica eletromagnética, o perispírito é muito mais plástico, muito mais influenciável. Ele tem, e quando nós estamos envoltos em criações menos dignas, quer dizer, criações que não se coadunam com a lei do amor, com a lei divina, nós entramos num cativeiro, numa escravidão, que será tanto mais longa quanto mais essas vibrações foram acumuladas em torno de nós. Então, as nossas companhias vão ser com os mesmos espíritos com os quais nós comungamos os nossos pesadelos e enganos. Mas o sofrimento é maior, porque o perispírito é muito mais plástico, ele é muito mais sensível quando nós estamos no mundo espiritual. Eu me lembro muito bem
de uma vez o Chico ter nos contado que o irmão dele, José, apareceu-lhe certa vez e contando as suas peripécias no mundo espiritual. E entre elas, o José disse para o Chico: irmão, pelo amor de Deus, me concede um corpo na matéria, porque eu já não aguento mais a vida de luta e de serviço que a gente tem aqui no mundo espiritual. Então, nós estamos vendo que há muito o que fazer do outro lado, porque o perispírito tem muito mais possibilidade de desenvolver trabalho, serviço, mas ao mesmo tempo, se nós pecamos contra a lei, se nós não construímos algo positivo do ponto de vista espiritual, ficaremos mais tempo na prisão mental. Então, o capítulo de hoje se refere, portanto, às propriedades do pensamento, às produções do pensamento. Então, nós temos que nos referir, sem sombra de dúvida, à questão das formas de pensamento e ou imagens moldes, porque nós somos capazes não apenas de emitir esses pensamentos, mas eles podem ter vida temporária, construir seres, entre aspas, seres temporários. E esses seres, eles terão uma vida mais ou menos longa, dependendo do tipo de pensamento e de vontade que emitiu aquele ser, aquela ideia. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Olha como isto é importante e a responsabilidade nossa pelo simples fato de pensar, né? Vemos aí que pela palavra, pela atitude, pelo exemplo, veja como é pesada a situação nossa. É de responsabilidade. Então, nós criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Então, acredito que a questão das imagens moldes ou das formas de pensamento, essa questão é muito importante para ser colocada diariamente na nossa vida. Porque são produtos nossos que resultam da nossa maneira de ser, de nos situarmos perante a vida. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Ambos produzem imagens moldes, as palavras e os exemplos, ambos. Então, quando nós falamos em ideoplastia, que é o título desta nossa aula. Então, nós estamos falando na materialização do pensamento. Nós vemos essa materialização? Não, normalmente não. Mas elas circulam na nossa aura. São produtos nossos. Como é que um arquiteto constrói uma casa?
ele faz primeiro o quê? Faz o projeto. Projeto. Quando uma pessoa mal intencionada pretende matar alguém, o que ela faz? Então, ela pode ser observada? Ela pode ser reconhecida nos seus propósitos? É lógico que sim. Tanto por espíritos não evoluídos, que podem ver, quanto por espíritos evoluídos, os guias e protetores. Em ação e reação, nós vimos um caso em que a espiritualidade acompanhou o esposo que arquitetava a morte da mulher e principalmente pensava em fazer passar essa morte como suicídio. E os espíritos perceberam, através do seu projeto mental, que ele o faria. Ele estava disposto a matá-la, porque ele queria separação para ficar com as filhas. E ele sabia que se a mulher permanecesse na existência, ela teria a guarda das crianças. E a espiritualidade arruma uma maneira de salvá-la. Por quê? Eles percebem que todo o plano foi arquitetado para ele levantar na madrugada, liquidá-la e fazer com que o crime aparecesse como suicídio. Mas no momento em que ele vai concretizar o assassinato, os espíritos acordam uma das meninas que dormia no quarto e a inspiram para chorar e levantar-se no leito. E ela se levanta e aí grita: papai, papai, o que o senhor está fazendo? Porque em espírito ela deve ter presenciado a questão. E aí ele leva aquele susto e a mãe acorda. Aí ela, coitada, de bom coração, diz: não, meu filho, não se mate, não se mate, o que você deseja? O que você deseja? Não, eu quero a separação e você não me dá. E aí ela diz: não, eu lhe darei separação, e etc. Como ela foi boa de coração, né? Então, nós vemos que as ideoplastias, eu não poderia explicar melhor do que os quadros que ele pintou um a um, né, nesse projeto de assassinato. Mesma coisa um engenheiro que projeta uma ponte, ou alguém que vai fazer uma tese de mestrado, seja lá o que for, né? Todo o planejamento é feito através das ideias, dos seres que produzimos e que transitam na nossa aura. Então, aqui nós temos que é uma materialização do pensamento, o pensamento se torna mais denso, mas ainda a gente não enxerga com os olhos da matéria. Essas formas, pensamento ou ideoplastia, elas têm uma duração variável, de acordo com a mente que a produziu. A força é da onda mental emitida. E este ser criado por nós tem graus diversos de permanência no espaço e no tempo. Elas permanecem, ficam conosco, permanecem conosco. E, por exemplo, nas casas mal assombradas, e eu recomendo vivamente a obra de Bozano, Pensamento e Vontade, e outros livros dele, sempre de grande clareza científica. Ele nos diz, por exemplo, que num determinado castelo mal assombrado,
era possível detectar a presença de uma dama que subia as escadarias do castelo, sempre à mesma hora, tomando o chá das 5, com uma taça de chá à mão. E ele então diz que é uma ideoplastia da pessoa que viveu naquele castelo. Não seria ela voltando, o espírito dela, mas algo que ficou em virtude do hábito e da presença daquele espírito, certamente como dona do castelo. E vocês vão encontrar outros assuntos desses muito interessantes na obra de Bozan. Bom, pensamento e mediunidade, portanto, é indispensável o estudo da correlação entre ambos. Nós vemos que o instrutor Albério, na obra Nos Domínios da Mediunidade, diz que a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, a ideoplastia é um ser que nós criamos. E este ser é organizado por nosso espírito, modelado pelo pensamento, é ele que dá forma, né? E a vontade é que imprime movimento e direção a essa ideoplastia. Então, o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. E quando nós falamos que o pensamento é importante na mediunidade, automaticamente estamos falando. O pensamento é muito importante na obsessão, porque a obsessão é a mediunidade patológica, é a mediunidade torturada. O livro Pensamento e Vontade, de Bozan, é muito importante nesse estudo, e principalmente porque ele se baseia em pesquisas que ele mesmo realizou nas diversas áreas, porque ele pertencia ao movimento de metapsíquica da Itália, em Bolonha, na Itália. Nada é tão importante para a ciência e para a filosofia, dizia Bozan, como averiguar a força do pensamento e da vontade em ação, e que são elementos plásticos e organizadores. E ele coloca ainda o corpo mental, diz Bozan, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Nós dissemos que o corpo mental é que produz corpo mental é o que produz os pensamentos. Né? Quem disser que é o perispírito, eu vou chorar. O perispírito é formado a partir do corpo mental. São corpos separados. Né? Então, os pensamentos são produzidos no corpo mental, e aqui Bozan está nos dizendo que é graças ao impulso do pensamento que ele exterioriza uma fração de si mesmo que toma forma correspondente à intensidade vibratória, que é a ideoplastia. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito.
marcando no próprio ser as consequências, felizes ou infelizes, de sua movimentação consciencial no campo do destino. Está em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 12. O que isto quer dizer? Que é o corpo mental quem elabora as criações mentais e tudo que se refere a pensamento. Mas a ligação direta dele é com o centro coronário do perispírito, para que ele possa banhar o corpo todo com as características especiais da frequência vibratória dele. Então, o corpo mental tem ação direta sobre o centro coronário. Por sua vez, o centro coronário envia notícias para todos os outros centros perispiríticos para funcionarem. Mas o mais importante, nós vamos ver agora, é a ligação corpo-mental, epífise e tálamo. Esta é a via natural. Quer dizer, o corpo mental produz, ele envia para o centro coronário, que por sua vez está conectado à epífise e ao tálamo no corpo orgânico. E essas estruturas cerebrais, todas elas são muito maiores do que aparecem nas lições de anatomia. Por quê? Porque há todo um quimismo espiritual em torno desses elementos. Há o perispírito que envolve todos esses elementos. E ele reage também dentro da economia orgânica, com toda a pujança que vem do espírito através do corpo mental. Então, aqui vocês estão tendo nitidamente onde está o tálamo, né? O hipotálamo, a hipófise e a epífise, que é aquela coisinha que vocês veem ali atrás, está bem determinado ali, mostrando não só a proximidade anatômica, porque constituem essas três partes, a epífise, o tálamo e o hipotálamo, constituem o diencéfalo, que faz parte do tronco cerebral alto. E essas estruturas estão muito ligadas à distribuição do pensamento, captação e distribuição do pensamento. Os pesquisadores da metapsíquica já sabiam que as ideoplastias podem aparecer nas fotografias. Por exemplo, o pesquisador Albert de Rochat, na França, fez pesquisas com a médium Eusápia Palladino. E as fotos tiradas, nas fotos tiradas, apareciam as ideias moldes ou as ideoplastias. E ela escrevia um papel que ela estava pensando naquele momento. Essas pesquisas apareceram em Annales des Sciences et Psychiques de 1908 e que foram feitas pelo pesquisador Albert de Rochat. Também as pesquisas científicas relatadas por Hernani Guimarães Andrade, no seu artigo da Folha Espírita de outubro de 87, falando sobre Ted Sérios, um médium que foi pesquisado pelo Dr. Eisenberg, dos Estados Unidos. E o outro médium, o sujeito, chamado Masuaki Kiyota, e que foi pesquisado por Walter e Mary Jo Upperhoff. É provável,
que os dois livros de Hernani, A Mente Move a Matéria, né, e a Parapsicologia, eles tragam maiores detalhes para aqueles que querem conhecer, porque é muito interessante a forma como o médium pensava. Ele escrevia no papel sem que o pesquisador tomasse conhecimento, e depois de reveladas as fotos, apareciam as ideias moldes, o que eles tinham pensado na ocasião da experiência com pensamento. Então, o fenômeno da fotografia mental dos vivos demonstra que pensamento e vontade são forças plásticas e organizadoras, diz Ernesto Bozano no seu livro Pensamento e Vontade. O fato de você pensar e, ao tirar a fotografia, o seu pensamento aparecer como uma ideia molde, diz Bolzano, este simples fato revela que pensamento e vontade são forças organizadoras. Então, as imagens, né, sugeridas, e aqui vem a aplicação disso na obsessão. Como é que nós podemos compreender melhor que um obsediado, por exemplo, fique durante muito tempo prisioneiro de determinadas imagens? Não é difícil saber, né, a partir do estudo das imagens móveis ou das ideoplastias. Por exemplo, no mecanismo do processo obsessivo, o obsessor age como um hipnotizador. Então, o hipnotizado, no caso, o obsediado, ele contempla as imagens sugeridas pelo obsessor. E ele fica, então, prisioneiro de imagens móveis que são repetidas até de uma forma exaustiva pelo obsessor, a fim de que a sua mente não produza mais nada a não ser a paralisação naquele tipo de pensamento ou imagem morte. Mas há também as obsessões por auto-hipnose. E é possível compreender isso quando a gente estuda as ideoplastias. Você fica prisioneiro das próprias produções negativas que você faz. Então, a imersão, por exemplo, nós vamos estudar um caso na primeira parte, a imersão nas personalidades do passado. Você pode ficar hipnotizado por uma existência anterior que você tenha tido. E você passa a produzir simplesmente em torno dessa personalidade que já passou, que deveria ficar no passado, mas que persiste no presente, produzindo a auto-obsessão. Chico Xavier também nos diz que o ódio é um processo de auto-obsessão. E agora eu quero que vocês me destrinchen. Por quê? Por que é uma auto-obsessão? Se é uma auto-obsessão, é uma auto-hipnose. Você está se hipnotizando. Desejar o mal 24 horas por dia é uma hipnose profunda. Você não precisa de mais nada na vida. É um atraso completo de vida. Não é? É uma desestruturação mental. É uma auto-hipnose. Você vive em estado alucinatório. Então, as alucinações
referidas pelos psicólogos e psiquiatras são verdadeiras. São verdadeiras, sim. Pode ser considerado fantasia, no entanto, no mundo do imaginário da própria pessoa, isso não é alucinação. É produção dela. Então, na obsessão, né, nós temos hipnotismo em graus diversos. Você mesmo hipnotizando sua própria cabeça e o hipnotismo dos espíritos negativos que estão à sua volta. Pode haver graus variados de hipnose. Então, a pessoa obsediada deixa-se aprisionar por seres de posição primitiva ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes. Não sei se vocês se lembram, mas no livro Ação e Reação, o Luiz, ele é permanentemente escravizado por espíritos sovinas, ou que são espíritos, por assim dizer, que só se preocupam com o dinheiro. E ele esses espíritos são colocados na fazenda dele para exercer essa função, para escravizá-lo, né, ao dinheiro e às posses materiais. E isso ocorre comumente na vida, na existência nossa. É pena que a ciência médica não se abriu para isso ainda, e nem a ciência psicológica. As entidades superiores, elas conseguiram nos auxiliar nas tribos primitivas também por esse processo. Vejam que interessante. Porque elas inoculavam nessas tribos primitivas, que éramos nós, a ideia de desenvolvermos o nosso conhecimento, desenvolvermos a nossa capacidade de confraternização, de ampliarmos os nossos meios de relação. Assim, as civilizações se fizeram. Foram construídas dessa forma. Este processo, portanto, é feito para nos ajudar a sair do atoleiro que nós nos encontramos. Mas, infelizmente, nós, muitas vezes, escolhemos o caminho da porta larga, da menos vigilância. Não temos compromisso com o amor verdadeiro, universal. Ficamos muito mais ligados ao egoísmo. Então, não temos capacidade para ampliar as nossas ações efetivas no bem.